Pessoal, vamos começar. Não sei, a gente já está no ar, produção? Já, né? Tá certo. Gente, bom dia a todos. Primeiramente, assim, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sou a Camila, para quem não me conhece, e eu coordeno aqui a área de parcerias com startups da diretoria de inovação aqui do Einstein. Então, para quem é o primeiro dia que está acompanhando a gente, o Einstein ele tem uma incubadora de startups que, além de apoiar os empreendedores, um dos objetivos é fomentar o ecossistema de inovação, empreendedorismo e saúde do nosso país. E como uma instituição de saúde, a gente também gosta de trazer conteúdos não só para os nossos empreendedores, mas para todos os envolvidos nesse ambiente, os pacientes, os profissionais de saúde, para que todos acompanhem o que está acontecendo e para que a gente troque experiências, né? Ninguém faz inovação sozinho, ninguém melhora a saúde sozinho, e a gente acredita muito nesse cenário, onde eu uno o paciente, uma startup, os órgãos do governo, onde eu uno o regulatório, a grande indústria, e nessa mistura, né, de expertises, a gente consegue, então, fazer algo para a sociedade. Esse ano a gente está começando agora os nossos Innovations Day, esse programa, esse formato, né, de evento a gente já faz há mais de 2 anos, sempre trazendo especialistas para discutir um tema específico relacionado à inovação em saúde, e dessa vez a gente vai falar de doenças raras. Como é que eu transformo o cuidado através de inovação? O que eu tenho de desafio ainda? O que está faltando? Quais são as minhas conquistas, né? Qual a minha perspectiva de futuro? E para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente convidou aqui um time de peso. Eu vou deixar que eles se apresentem, Gabriela, Lênio, Renata, Murilo e Augusto. Vou deixar eles falarem quem eles são, mas eu já gostaria de agradecer em nome de toda a diretoria de inovação, pelo fato de vocês terem disponibilizado o tempo de vocês e estarem aqui com a gente hoje. Muito obrigada, eu espero que a gente tenha momentos agradáveis aqui. Eu só vou passar, antes de vocês se apresentarem, eu vou passar um recadinho para o pessoal que está assistindo a gente. A ideia, gente, desse evento é algum bate-papo descontraído, a gente está mudando o formato de Innovation Day esse ano, não tem apresentação, não tem PPT, tem conversa, tem troca de experiências, então a gente quer muito que vocês participem. Como é que vai funcionar, então? Qualquer pessoa que tiver dúvida e quiser trocar uma ideia com os nossos palestrantes, é só levantar a mãozinha que a nossa produção vai passar vocês para cá, para ligar o vídeo e a gente conversar um pouquinho, tá? Então, lembre-se de erguer a mãozinha, ao invés de fazer pergunta pelo chat. Quem tiver tímido, não quiser, ok, pode colocar aqui no chat que eu passo para os palestrantes, mas a ideia é que vocês participem, que vocês façam parte desse evento, tá bom? Então, levanta a mãozinha que a nossa produção libere a entrada de vocês aqui. E como é um bate-papo, na medida em que as dúvidas forem surgindo, já vai levantando, não espera o final, não, tá bom? Gente, eu vou então convidar os nossos colegas para se apresentarem e falarem um pouquinho quem eles são. Por favor, Gabriela, se quiser começar. Gabi, você está no mudo. Isso. Oi, gente. Primeiro, quero agradecer, Camila, pessoal aí da inovação do Einstein, pelo convite. Eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada pelo convite, de estar com esse time todo de peso aqui, né? Estou me sentindo super importante. E, bom, eu sou influenciadora digital e eu fui diagnosticada com esclerose múltipla. E tem uns 2 anos que eu comecei a dividir isso nas minhas redes sociais, para mostrar um pouco do meu dia a dia, da minha vida, que é super normal. Enfim, eu divido isso no YouTube também, e eu tenho tido uma resposta muito boa de pessoas que também têm a doença, pessoas que são diagnosticadas e que me veem assim como um espelho, assim, pessoas que às vezes recebem esse diagnóstico, né, como um peso que ele não deveria ter, e eu fico muito feliz em poder ajudar de alguma forma essas pessoas. E estou aqui aberta para bater papo, para responder perguntas. Espero poder ajudar mais
pessoas. Obrigada, Gabi. Lênio? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu sou um oftalmologista que, depois de 10 anos apaixonado e vivendo no mundo acadêmico, decidiu experimentar a indústria farmacêutica. E esse ano eu estou completando 10 anos aqui na Roche, uma empresa que vive ciência, que investe 20% do faturamento bruto dela em ciência. Estou bastante feliz. Sou responsável na Roche pelo que a gente chama de ciência em valor, que tem a ver com toda a área médica e também as negociações para acesso dos nossos medicamentos. Bem realizado e bem feliz de estar aqui, porque eu realmente acredito que a sociedade só caminha com trocas de informação. Obrigada, Lênio. Renata? Vamos lá. Bom dia, pessoal. Primeiramente, preciso agradecer a Camila pelo convite, por estar aqui com vocês para trocar uma ideia com esse time de fera super diversificado. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Me sinto em casa na Eretzbio, então adoro vir aqui trocar ideia, porque a gente compartilha experiências e aprende muito juntos. Não posso deixar de agradecer também a Camila e todos os outros profissionais de saúde que estão aqui e que tiraram um tempinho para bater esse papo conosco hoje, por todo o trabalho que tem feito nesse último ano, desde sempre, mas especialmente, né, nesse último ano, especialmente o Hospital Albert Einstein, por, enfim, todas as contribuições que tem feito aí nesse período tão difícil para nós. Meu nome é Renata, eu sou advogada, trabalho assessorando clientes dos setores que a gente chama de Life Sciences e saúde, mais especificamente até saúde digital. Então, eu trabalho assessorando a indústria de pesquisa clínica, a indústria de medicamentos, equipamentos médicos, em assuntos regulatórios e contratuais, envolvendo parcerias, transferência de tecnologia, estruturação de operações de M&A e assuntos regulatórios específicos, principalmente essa questão de pesquisa clínica e a utilização de tecnologias nesse ecossistema de saúde, seja no desenvolvimento de drogas ou no exato oferecimento de serviço de saúde para as pessoas. Me sinto hoje mais profissional de saúde do que advogado, porque entrei nesse mundo e realmente nunca mais saí. Fui fazer meu mestrado na saúde pública e gostei tanto que voltei para o doutorado. Hoje eu pesquiso como que a gente consegue pensar em aspectos jurídicos e éticos quando a gente fala de monetização de dados de paciente, né? Ou monetização de dados de saúde em geral. Então, esse é um pouco da minha experiência. Estou super animada, super curiosa para a conversa que a gente vai ter hoje aqui e super importante, né? Um debate dessa natureza, não só nesse período, mas até de uma maneira contínua, né? Então, acho que é isso. Obrigada, Rê. Augusto, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Hospital Albert Einstein, que é o grande parceiro do Ministério da Saúde, pelo convite de estar aqui. É uma honra estar com todo esse time de peso aqui para discutir um pouquinho sobre ciência, tecnologia, inovação em doenças raras e de parabenizar a Camila e a todo o pessoal da inovação do Einstein pela iniciativa. Bom, me chamo Augusto Barbosa, eu sou biólogo de formação, fiz o meu mestrado e meu doutorado na área de fisiologia, meu pós-doutorado também nessa área, mais voltado para neurociências. Estou há 6 anos dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia, o DCIT, que faz parte da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, do Ministério da Saúde, e atualmente eu estou como líder do Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão, o Genomas Brasil. Obrigado novamente, Camila. Obrigada, Augusto. Murilo? Bom dia a todos. Eu sou Murilo Servato, eu sou bioinformata de formação, eu como gerente de inovação e ciência de dados, sou CEO e cofundador da nossa spin-off, que é o VarStation, que é uma startup orientada ao diagnóstico molecular. Então, a gente tem uma plataforma de bioinformática que tem financiamento da nossa sociedade, voltada especificamente
para o desenvolvimento de uma plataforma e de um ecossistema de bioinformática para apoio ao diagnóstico molecular e à medicina de precisão. Trabalho aqui no AIS tem há 11 anos, tenho mestrado em bioinformática, MBA executivo em gestão de saúde e MBA executivo em gestão de machine learning e inteligência artificial. E quero parabenizar a Camila aí, em nome de toda a diretoria da inovação, mais uma vez promover, né, eventos e um ecossistema para a gente evoluir no sentido científico, em conhecer um pouco mais a visão do paciente, né, entender um pouco como nós, que estamos aqui na fronteira da ciência, podemos entregar realmente uma medicina de precisão e com alta qualidade para todos os pacientes que nos procuram, né? Eu acho que cada vez mais esse universo que nós estamos inserido tem provocado uma mudança de mindset no nosso ecossistema da saúde, né? Então, eu acho que momentos como esses são muito importantes para a gente evoluir no sentido realmente da inovação, né? E trazer aqui um grupo multidisciplinar como esse só tem realmente a enriquecer o ecossistema que nós estamos inseridos. Então, parabéns aí, Camila, e todo o seu time e a diretoria de inovação, mais uma vez, por organizar eventos como esse. Muito obrigado. Obrigada, Murilo. E aproveitando até o gancho, né, do que o Murilo comentou aqui, quando a gente recebe uma startup aqui que tenha, enfim, esteja desenvolvendo alguma solução cujo vou chamar de cliente, né? É o paciente, né? É uma solução que atende direto ali um paciente, a gente sempre fala assim para ele, mas você foi lá, entrevistou, né, o paciente, você entendeu quais são as dores dele para então você construir a solução, né? Porque muitos chegam com a ideia fixa de algo e às vezes ele nem perguntou para o paciente se aquilo realmente é um problema para ele. E a gente tem visto poucas soluções, chegam poucas empresas com foco em soluções que direcionam a temática doenças raras, né? E às vezes, talvez por falta de conhecimento sobre o problema e a importância e a relevância sobre isso. E aí, para começar a gente entender um pouco desse cenário, eu queria que a Gabi contasse um pouquinho da história dela. Gabi, como é que foi a tua jornada? Como é que foi o sentir algo e conseguir chegar no diagnóstico, né? Foi fácil? Foi rápido? Né? Eu queria que você dividisse com a gente a sua jornada, tudo que você passou. Nossa, então, você falando sobre isso, a minha história é um pouco engraçada, porque depois que eu abri para o público, as histórias que eu recebo, o meu diagnóstico foi bem rápido, né? Mas, assim, eu demorei coisa de 3 dias, mas, enfim, quando eu descobri, foi em 2011, eu tive um surto muito forte, foi assim, eu estava numa festa, eu era bem nova, eu tinha 19 anos, e foi coisa assim, de estalo de dedo, o meu corpo do lado direito inteiro parou e eu não conseguia andar direito. Eu lembro que eu estava de salto, não conseguia mais levantar, não conseguia mexer a mão. E como eu estava numa festa, eu tinha bebido um pouco e eu não conseguia, até o lado assim da boca parou um pouco, então eu não falava direito. Então parecia que assim, eu estava bêbada, né? Parecia que eu estava falando enrolado. E aí eu fui para o hospital, para o pronto-socorro, tomei soro, e o médico do plantão falou, ela tá com efeito do álcool, ela deve, né, dar um remédio que a hora que passar o soro, ela vai voltar ao normal. E me mandou para casa. E eu dormi, a minha mãe ficou super brava comigo, não sei o quê. Só que no dia seguinte eu acordei e não melhorei. Eu estava pior e não conseguia andar direito, e não conseguia pegar o copo com a mão direita, não conseguia comer, e aquilo não melhorava. E voltamos para o hospital. E aí, a hora que o médico, o chefe lá do hospital me viu, ele falou, não, isso aí não é isso, interna essa menina, que eu vou mandar ela para neurologista.
Isso já era no domingo, de domingo para segunda, e aí, logo que eu fiz todos os exames, né, exame do líquor eu fiz, todos que precisavam, e aí eu já fui diagnosticada na segunda mesmo. Então, assim, eu falo, foi muito rápido o meu diagnóstico pelas mensagens que eu recebo de gente que faz tomografia, faz ressonância e não descobre. A minha ressonância já deu logo de primeira, o exame do líquor também, enfim, foi muito rápido, mas eu tive esse processo antes de ser mandada para casa e não ter sido internada logo de primeira, assim, sendo que já era um quadro muito forte, evidente, né? Poxa, parei o lado direito inteiro, como assim? Não era só um tremorzinho ou um formigamento, que são sintomas mais tranquilos, né? Vamos dizer assim. Mas eu considero que foi rápido. Eu fiquei uma semana no hospital fazendo pulsoterapia, voltei para casa, fiquei mais tomando corticoide por mais um mês, fazendo muita fisioterapia, mas graças a Deus todos os meus movimentos voltaram. Eu fiz muitos meses de fisioterapia, e isso que vocês falaram, né, no começo, antes de começar, de energia, acho que isso é muito importante. Eu sempre falo aqui no meu Instagram da cabeça, gente, a cabeça é o mais importante, né, ajuda muito. Então acho que isso é uma dica muito importante. E, bom, acho que resumidamente é isso. Eu vou deixar basicamente isso, depois, se tiverem mais perguntas, eu aprofundo um pouco o assunto. Obrigada, Gabi. Eu acho que você teve, eu não vou chamar de sorte, né? Acho que a bênção de ter sido diagnosticada rápido, mas a gente sabe que essa não é uma realidade, né? Não, talvez, eu recebo talvez muita ela... história que não é. Tem gente talvez... que demora meses ou anos para descobrir, e aí vai tendo surtos, né? E pode ir piorando a doença, enfim. Sim, É e muito Gabi, triste. das pessoas que você conversa, assim, e não só Gabi, né? Acho que é uma pergunta para todos. Onde que está o grande gargalo? Faltam tecnologias para que esses médicos consigam chegar nesse diagnóstico? Falta, eventualmente, um conhecimento, né, por parte desses profissionais das tecnologias disponíveis hoje? Ou as pessoas simplesmente não têm esse olhar, né, assim, das dores que os seus seguidores, que as pessoas ao seu redor comentam, onde estava o erro, né? Por que demorou Eu acho que tanto? não é nem que falta a tecnologia, acho que é o que você falou no começo, da pessoa olhar e falar assim, mas isso eu já vi, isso é esse problema, vamos tentar melhorar. E eu acho que a pessoa primeiro precisa investigar antes de tentar tratar, mas a maioria, né, já tenta tratar antes de investigar, e aí aquele problema vai piorando antes de descobrir a solução. Então, a pessoa chega lá, às vezes, com formigamento, alguma coisa, e o médico trata como uma doença que ele já conhece, antes de tentar investigar, e aí aquela pessoa vai demorando para descobrir o diagnóstico, porque ela não quer enxergar que é aquele diagnóstico. Às vezes, muitas vezes, é esse também o problema. Então, aí vai fazendo os exames, aí vê, às vezes, que tem um pontinho ou outro, mas pode não ser a esclerose múltipla, tem outras coisas que podem ser, mas, gente, pode ser esclerose múltipla, não é o fim do mundo, então vamos tratar como, né, vamos ver se é. E acho que é esse o problema, e as pessoas vão tentando meio que, às vezes, negar, às vezes também é um problema do paciente, que vai buscar em outros médicos negar que é a doença, sabe? Na verdade, e aí, acho que busca a resposta que quer ouvir, né? Exatamente. Acho que a gente acaba fazendo isso com quase tudo na vida, né? Eu vou atrás daquele que eu quero ouvir. Tem tudo isso, acho que é um mix. Camila e Gabriela, né? Eu acho que eu posso contribuir com essa questão, principalmente na relação que a Gabriela colocou, né? Que a gente usa muito a medicina tradicional, que é aquela baseada em evidência ali, clínica, para a condução do diagnóstico, né? E não quero aqui nem ser exaustivo, nem julgar nenhum tipo de medicina ou outra, né? Mas a área da saúde como um todo, ela realmente chegou de maneira tardia na tecnologia. Então,
hoje, né, os grandes centros, como aqui no Hospital Albert Einstein, a gente tem ferramentas que a gente lança a mão e utiliza no dia a dia para apoio ao diagnóstico clínico, molecular, ou ao diagnóstico de maneira geral, né? E essas ferramentas que podem ou não utilizar inteligência artificial, machine learning, mas que elas otimizam o tempo de resposta e do médico encontrar realmente o real motivo da queixa do paciente, né? Então, eu acho que igual você comentou, Gabriela, que os médicos utilizam, né, essa medicina baseada antiga ou tradicional ou purista, a palavra que a gente queira utilizar, né, que é baseada em evidência clínica, e muitas vezes a gente não utiliza a tecnologia que a gente já tem disponível, já utiliza para outros fins, como, por exemplo, a área financeira, né, que utiliza já para mapear o seu perfil, identificar se você é uma investidora moderada, conservadora, ou que gosta de correr riscos, né? Se na área médica a gente ter acesso a essas tecnologias e utilizar essas tecnologias para fins de diagnóstico, eu acredito profundamente que a velocidade do diagnóstico e a melhor qualidade desse diagnóstico, ela pode ampliar de maneira exponencial nos próximos anos, né? Porque, igual você relatou, que é um conjunto de evidências e suspeitas clínicas que, muitas vezes, aquele médico ou aquele corpo clínico não passou por aquela experiência anteriormente. Então, por ele não ter passado por aquela experiência anteriormente, ele conduz o caso da maneira que ele conhece, que é dar uma evolução para um desfecho baseado em medicamento, já que ele tem o pipeline definido. Uma vez que a gente coloca as ferramentas de machine learning, principalmente, para apoio ao diagnóstico molecular, nós temos a habilidade de observar fatos e alguns clusters, né, que a gente chama, na realidade, é um conjunto de características semelhantes que podem trazer para nós alguma evidência que não é a evidência tradicional, que é, no caso da doença rara, né? Por isso que chama doença rara, é algo não comum, né? Então, essa é uma boa definição, né? Então, assim, se é algo que é raro, nem todo mundo passou por aquela experiência, nem todos os médicos, nem todo o corpo clínico tem agilidade de diagnosticar. Se a gente tem uma plataforma tecnológica que tem essa habilidade, certamente os médicos clínicos terão mais eficiência e maior qualidade no diagnóstico clínico. Então, eu queria fazer essa provocação aqui para nós começarmos pensar um pouco de como a tecnologia pode contribuir para um diagnóstico mais preciso, mais rápido e mais seguro para o nosso paciente, né? Então, acho que isso é a principal contribuição da tecnologia até mesmo para as doenças raras do ponto de vista clínico, né? Com certeza. Eu concordo muito com o raciocínio. Eu queria só complementar que o paciente com doença rara, ele sofre também com a medicina baseada em frequência. A maioria dos médicos vai tratar o que ele vê frequentemente, e o raro vai ser muito pouco provável que ele tenha alguma experiência ou algo que ele possa fazer. Então, acredito muito no que o Murilo falou, não tenho dúvidas de que o futuro passa por aí, que uma paciente como a Gabriela, no futuro, ao chegar num pronto-socorro, vai ter uma equipe especializada que, ao imputar os dados da história que ela contou, que eu estava numa festa, parei de mexer o meu lado direito, esse próprio prontuário vai ligar alguns sinais de alertas falando: as prováveis causas são essas, essas e essas, não desconsidere causas raras como esta ou esta. Então, é importante que a gente saiba que o paciente raro, ele enfrenta a medicina baseada em frequência. E nós, como sociedade, precisamos dar um jeito de trazer essa não frequência para ser visível naquele momento ali.
A gente tem tentado alguns projetos pilotos, a gente tem um projeto com a Unicef tentando trabalhar com unidades básicas de saúde para crianças com problemas de desenvolvimento como atrofia muscular espinhal e hemofilia. E outro ponto também que eu acho importante, que felizmente a Gabriela não passou, é muito difícil você conseguir monitorar essa melhora da doença. São doenças que não necessariamente progridem linearmente. Então, também precisa de startups que nos ajudem, como médicos e como quem quer cuidar dos pacientes, a monitorar essa melhora, para saber se aquele tratamento realmente tem o efeito esperado. E a gente está lançando, já está montando dentro da Roche, um software especificamente para um aplicativo para esclerose múltipla, onde o paciente se testa frequentemente, com alguns testes cognitivos, testes de memória, para ele conseguir ter uma conversa mais assertiva com o médico. Uma coisa é você chegar no médico e falar, eu acho que eu fiquei bem no mês passado. Outra coisa é você ter ali no aplicativo testes que você fez durante o mês todo e poder ter uma discussão boa com o médico. Olha, acho que seu tratamento está bom, mas talvez não esteja ainda tão bom, porque tem dias aqui que não estão tão bons, ou está numa curva clara de melhora. Então, a gente acredita muito nessa interface entre as startups, tanto para ajudar a gente nessa visibilidade do início da jornada, que é um grande desafio do paciente raro, mas também nessa monitoria da melhora do paciente, para a gente saber que a gente está fazendo o melhor que tem para fazer por eles. Sim, com certeza. Pessoal, a Dulcineia está aqui com a gente, ela estava na... Dulcineia, você vai conseguir ligar o vídeo ou a gente vai fazer só áudio? Só áudio. Tá certo. A Dulcineia, ela deixou um comentário aqui no chat, eu falei, não, vem cá, que ela traz um ponto que é muito, acho que um pouco da questão da educação desses profissionais de saúde, que mesmo que a gente que tenhamos tecnologias ali, eu preciso que esses profissionais estejam adaptados a essas tecnologias e tenham conhecimento sobre o assunto, né? Dulcineia, você quer comentar aqui? Sim, bom, eu me formei quase que recentemente em saúde pública na USP, né? Saí de lá há uns 2 anos e meio. Porém, eu me enfranhei em doenças raras, ainda tenho muita vontade de fazer uma pós-graduação nisso, tentei algumas coisas, mas fui fazendo as minhas pesquisas e fiquei durante quase 1 ano e meio na Unifesp, na área de neuromuscular. Vi muita coisa. Tentando fazer a minha pós-graduação na USP, onde eu me formei, eu fiz uma pesquisa e me deparei com alguns artigos e o trabalho do Senado, do nosso Senado aqui federal, um dossiê enorme, inclusive imprimi, estou com ele aqui, onde há toda uma descrição de cada doença rara, de cada incidência no Brasil, regiões, e vi isso na Unifesp também, e vi na geografia da USP, a geografia médica, que há regiões no Brasil que têm realmente incidências de determinadas doenças raras, devido ao solo, devido a outros componentes, não é solo contaminado pela indústria, porque são regiões do interior de São Paulo, outras regiões de outros estados, que não tem indústria, é do próprio solo brasileiro, da própria região. Então, não pode-se dizer que seja isso. A Unicamp também me confirmou isso, tudo isso foram pesquisas independentes que eu fiz. Então, o que no dossiê do Senado é muito descrito, né, muito colocado, que há falta de profissionais especializados em doenças raras, muitas poucas pessoas têm interesse, inclusive a docente, que eu conversei com ela algumas vezes pelo Skype, me falou isso, ela se admirou de eu ter interesse em doenças raras, e continuo tendo, tanto é que estou hoje aqui, mesmo não estudando mais, mas
tenho interesse, gosto disso, vi o sofrimento das pessoas, e então tem uma falta de educação de profissionais para detectar as doenças raras desde o princípio. Claro, isso eu falo em termos de SUS, não é? E o SUS, ele tem uma precariedade, ele é ótimo, mas é muito precário nas questões de identificação, de profissionais que identificam, que têm um olho clínico e que já sabem que determinadas coisas, olha, isso, vamos com calma, que me parece isso, aquilo, como é o caso que acho que foi o Lênin Alvarenga que falou agora há pouco, de detectar, né? Então, você tem determinadas variáveis e você ali vai vendo, né, pela inteligência artificial, vai apontando. Mas profissionais mesmo, que têm ele próprio, com experiência, olho clínico, vivência em doenças raras, é pouco. E na área de enfermagem, que é a primeira que pega num pronto-socorro ou numa emergência, só tem uns 2 grupos. Até o ano passado, quando eu li esse dossiê, só tinha 2 grupos de enfermagem, que realmente cada grupo tinha umas 7, 4 enfermeiras, já bem gabaritadas, bem experientes na profissão, que adentraram isso, na área de doenças raras. Então, eu vejo vocês falando em inteligência artificial, e eu sou SUS, eu me trato no SUS, e fui fazer uma das minhas formações na USP, mas o Unifesp é SUS. Então, eu vi o sofrimento de muita gente, as consultas são demoradíssimas, e para conseguir uma nova consulta numa doença rara, mais difícil ainda, de gente chegando, sendo tratado dentro da ambulância, porque não tinha como. Então, é isso que eu quero destacar, não é? Lógico, eu tenho filhos que estão nesta área de IA, mas a nível de SUS, era isso que eu queria deixar pautado. Boa, Dulcineia, obrigado pela contribuição. Augusto, eu acho que vale você contextualizar um pouco sobre a questão do programa do Ministério da Saúde, os projetos que você coordena aí, e aí depois eu posso fazer, também... Murilo. Exatamente. Olá, Dulcineia, tudo bem? Tudo. Dulcineia, o que você colocou é realmente uma realidade. Falta muito ainda a capacitação da força de trabalho em saúde dentro do SUS para atender às demandas que nós temos, né? E isso também, logicamente, inclui todo esse setor de doenças raras. A gente também tem uma dificuldade muito grande a respeito de dados epidemiológicos sobre ocorrência e distribuição dessas doenças raras em todo o país, né? O que nós temos hoje sobre dados epidemiológicos são praticamente de estudos internacionais que a gente acaba, de certa forma, relatando aqui para dentro do Brasil. Tanto que isso foi uma demanda do Departamento de Atenção Especializada e Temática em Saúde, que é responsável por coordenar toda a política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras, ao Departamento de Ciência e Tecnologia, em 2019, de fazer um grande inquérito nacional a respeito das doenças raras no país. Então, em 2019, nós lançamos um edital via CNPq. Quem foi contemplado para conduzir esse inquérito nacional é a doutora Temis Félix, que é presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. E o que esse projeto ele vai fazer? Ele vai, então, contemplar todos os aspectos que estão relacionados aos 2 eixos de atenção da política de doenças raras, que são tanto as doenças de origem genética quanto aquelas de origem não genética, né? E além de estimar o número de pessoas com doenças em todo o território nacional, de acordo com o eixo, de acordo com o tipo de doença, com idade, raça e gênero, ele também vai fazer uma avaliação e um diagnóstico institucional a respeito dos serviços que são prestados a essa população. Não somente dentro dos centros de referência de doenças raras, né, que nem está dentro da política, mas também dentro de outros
outras unidades que também fazem assistência ou diagnóstico de pacientes de doenças raras, como hospitais universitários e serviços de triagem neonatal, né? Essas informações, elas são extremamente importantes, por quê? Exatamente para modificar e aprimorar a política e as ações que dela provém, tá? Então, a gente acha que esse estudo da TEMES, que deve ser finalizado no final desse ano, eu não sei se teve alguma intercorrência no andamento do estudo por causa da pandemia, porque não é um estudo que a minha área acompanha, né? Mas eu acredito que no máximo no final desse ano ou até o primeiro semestre do próximo ano, a gente já tem esses dados para encaminhar para a área responsável por coordenar a política de atenção às pessoas com doenças raras, né? Para que a gente possa realmente fazer uma melhoria grande dentro dos serviços de acordo com esse diagnóstico que vai ser feito. Além disso, o Ministério da Saúde, para quem não sabe, né, ele tem uma competência que está dentro da própria Constituição Federal, que é o de incrementar na sua área de atuação a ciência, tecnologia e inovação. Muita gente não sabe disso, né? É um ministério setorial voltado para o setor da saúde, mas que tem também essa competência da ciência e tecnologia na área da saúde dentro do país. Então, para isso, no início dos anos 2000, foi criado primeiramente o seu Departamento de Ciência e Tecnologia, do qual eu faço parte. Depois criou-se toda uma secretaria voltada para a ciência, tecnologia e inovação dentro do Sistema Único de Saúde, que é a SCIT, que hoje o departamento está vinculado a ela, né? E o nosso grande desafio é o quê? É exatamente de melhorar cada vez mais as políticas setoriais. Então, dentro do Ministério, nós somos uma área transversal. Somos demandados pelas áreas que coordenam as políticas específicas de saúde, né, que nos demandam perguntas de pesquisa para melhorarem as políticas. Então, nós contratamos essas ações. Uma das coisas que nós vemos, que até foi comentado anteriormente pelo Murilo, pelo Lênio, né, é uma quebra de paradigma hoje dentro da prática clínica, né? O uso de inteligência artificial, o uso de machine learning e também o uso da genômica, né, das técnicas de sequenciamento genético, sobretudo para doenças como doenças raras, que tem um componente genético extremamente forte, né, é extremamente essencial. A gente está passando, no mundo como um todo, por uma mudança de disrupção dentro da assistência ao paciente, né, que é uma medicina mais proativa agora. Não é aquela medicina que eu espero o meu paciente adoecer para eu poder tratar ele e trato ele como eu trato qualquer outra pessoa para aquela doença, né? Não levando em consideração suas características individuais, como que ele vai responder a determinado medicamento, como se um medicamento ou um tratamento servisse para todo mundo de forma igual, né? Então, o programa Genomas Brasil, que foi instituído em agosto do ano passado, né, ele tem por objetivo estruturar no país as bases para uma futura implementação e aprimoramento dos serviços de genômica e medicina de precisão que já existem dentro do Sistema Único de Saúde. E um exemplo que nós temos de sucesso e que já está, apesar de ser um projeto de pesquisa, ele já está dando respostas imediatas para o Sistema Único de Saúde e para os pacientes do SUS com doenças raras, é o projeto Genomas Raros conduzido pelo Hospital Albert Einstein, que é o nosso projeto piloto para doenças raras dentro do programa, né? Ele está utilizando a técnica de sequenciamento completo do genoma a fim de dar o diagnóstico para aquele paciente que fica dentro do sistema 6, 7, 8, 10 anos esperando um diagnóstico genético confirmatório em relação ao diagnóstico clínico que ele já tem para doenças raras. Então, apesar de ser um projeto de pesquisa que visa estudar toda a relação, toda a parte da arquitetura genômica da nossa população, que é diferente de outras populações, né? Somos extremamente miscigenados, né? Somos a população mais miscigenada do mundo. O nosso genoma é como se fosse uma espécie de um mosaico, né? Onde cada pedacinho provém de populações que ou colonizaram o nosso país ou migraram para cá, né? E isso nos faz muito diferente do restante do mundo e da arquitetura genômica do restante do mundo. Então, é importante, além disso, de conhecer toda essa parte do genoma da população brasileira, a relação desse genoma com doenças, é extremamente importante que a gente já tenha efetivação de respostas para dentro do Sistema Único de Saúde. E esse projeto, ele tem feito, né? Ele tem encurtado
o tempo dos pacientes dentro do SUS, na sua jornada dentro do SUS, para obter um diagnóstico adequado, né? Vai ser feito triagem familiar e, além disso, ele vai avaliar os aspectos de custo-efetividade relacionados ao emprego dessas tecnologias de sequenciamento para a sua incorporação dentro do SUS, né? Então, o que eu vejo hoje dentro do SUS, assim, e não tem como a gente não evoluir, né, apesar de algumas precariedades que a gente tem dentro do sistema assistencial, mas eu acho que, principalmente agora com a pandemia, eu acho que todos nós vimos que o SUS ele é essencial para o nosso país, né? E então, o que a gente não pode fazer é ficar parado no tempo. A gente já ficou parado muito no tempo com relação a essa questão da medicina personalizada, né? Apesar do SUS já ter alguns serviços para isso, como no caso das doenças raras, onde alguns testes genéticos e genômicos já estão incorporados para alguns tipos de doença, o que a gente quer é cada vez mais aprimorar e fazer com que esse conhecimento gerado pelo programa e esses insights médicos, eles realmente possam ser efetivamente implementados dentro da prática clínica. E isso também perpassa muito forte, não só por fazer uma prova de conceito para uma nova linha de cuidado desse paciente dentro do SUS, para a implementação da genômica efetiva dentro do sistema, mas também perpassa por uma qualificação super forte da sua força de trabalho. Não tem como não perpassar por isso, né? Então, era isso que eu gostaria de colocar nesse momento para vocês. Eu tenho um comentário, Cami, posso fazer agora ou você prefere que eu Claro, espere? não, pode fazer, eu ia falar, pode ficar à vontade. Eu adorei esse histórico que o Augusto fez, acho super importante essa iniciativa de realmente fazer um mapeamento, fazer uma pesquisa de quais são as dores, de quais são os gargalos. A gente sabe que, por mais que a gente tenha uma política nacional para doenças raras, esses gargalos, infelizmente, ainda existem. A gente não pode tentar ter soluções simples para problemas que são muito complexos, então eu concordo que essa questão de você garantir que a assistência chegue desde a prevenção, desde o diagnóstico, é extremamente importante, e muitas vezes esse é um problema que acaba gerando uma dor para o paciente, para a família, né? Imagina você ir de um médico para o outro, ir para outro estado, porque não são todos os estados que têm um centro de referência em doenças raras, se não me engano, até onde eu tinha visto eram 17, e mesmo assim, provavelmente estão nas capitais, então a gente tem uma população aí que sofre mais por uma questão até geográfica, né? De não conseguir chegar nesse atendimento mais especializado, e mesmo assim ter que, às vezes, ir de um estado para o outro, fazer uma série de exames. Assim, eu fico só imaginando a angústia que é isso, e a gente tem essa obrigação de querer de usar a inovação e de usar todo o conhecimento que a gente já tem tratando todas as outras doenças que o SUS trata para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Mas acho que tem um ponto que também é muito importante e que eu penso muito do ponto de vista ético, né? A gente chega muitas vezes nesse diagnóstico e o atendimento para aqui, porque a gente não tem um tratamento, né? Porque a gente não consegue. E daí eu acho que isso gera mais angústia ainda para as pessoas, porque você passa por tudo que você passa para finalmente chegar num diagnóstico, e daí quando você acha que o negócio, né, tudo bem, agora eu sei o que está acontecendo comigo, vou conseguir tratar, muitas vezes você tem esse gap também por falta de tratamentos, por doenças que ainda estão sendo estudadas, ou que são raras ou ultra raras, e daí você tem todo esse arcabouço que já existe, mas que precisa ser continuamente refinado para garantir que essas drogas que são pesquisadas e que muitas vezes são estudos clínicos com pacientes brasileiros, principalmente pela nossa característica de diversidade genética, muitas vezes são estudados aqui, mas não são registrados, né? Ou até pouco tempo não eram registrados, porque você tinha ali uma série de obrigações adicionais que precisariam ser cumpridas, ou uma demora muito grande na regularização desse produto, e daí você registra o produto na Anvisa, você tem a definição de preços pela CMED, mas você também precisa do step adicional, que é incorporar esse produto
pela Conitec, né, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, e mais que isso, você tem que estar ali num protocolo clínico de terapia e de diagnóstico para que ele, de fato, seja oferecido. E, on top of everything, eu acho que você também tem uma questão de que, muitas vezes, o olhar que a Conitec tem sobre esse tipo de produto, e daí o Augusto fica super à vontade para me corrigir, para discordar de mim, como a gente está falando, é um olhar de medicina baseada em evidências, né? E uma coisa, quando você tem uma pesquisa que o N, né, o número de pacientes é enorme e você consegue ter evidências mais robustas. Mas outra coisa é quando você tem uma doença rara ou ultra rara, que o seu N, né, o número de pessoas que você pesquisou, é 13, é 24, 50 pessoas, menos de 100 pessoas. E daí, nesse ponto, eu acho que um dos principais mecanismos que a gente tem visto como sendo cada vez mais explorados, e o Ministério tem um exemplo bom nesse sentido, talvez o Augusto possa compartilhar também um pouco a experiência, são o que a gente fala de acordos de compartilhamento de risco, né? A gente já teve um caso de incorporação na Conitec de um produto que utilizou esse mecanismo, né? Ele foi recomendado pela Conitec, foi incorporado para a diretriz terapêutica da doença específica, e o Ministério da Saúde teve a iniciativa, que é uma iniciativa maravilhosa, de pensar em mecanismos contratuais para dividir esse risco de o medicamento efetivamente ter benefícios para os pacientes ou não, que é algo que até muito pouco tempo a gente não via. Então, basicamente, o acordo de compartilhamento de risco, como o próprio nome diz, ele envolve um risco compartilhado entre o fornecedor, que é a indústria farmacêutica, e o pagador por esse medicamento, que pode ser o Ministério, pode ser uma operadora de plano de saúde, pode ser qualquer pessoa, e atrela o pagamento, né, a remuneração a determinados resultados, que pode ser um resultado clínico ou um resultado financeiro, né? Então, para dar um exemplo, um dos resultados pode ser uma sobrevida dos pacientes, ou uma melhora na qualidade de vida, ou utilizando esse medicamento, eu consigo calcular aqui que eu economizei não sei quantos mil-reais em termos de tratamento ou de reabilitação desses pacientes no SUS. Então, foi até mais econômico, embora isso não seja um fator que deva ser analisado, né, de uma forma única. Então, acho que a gente tem pensado, o Ministério tem pensado muito em como a gente garante o acesso dessas tecnologias, não só a nível de diagnóstico, mas também de tratamento, né? Porque a gente tem esse compromisso, do contrário, eu não sei nem se é ético a gente chegar num ponto de parar no diagnóstico e não dar esperança para essas pessoas, não dar as ferramentas para essas pessoas terem uma melhora na qualidade de vida, uma reabilitação em algumas situações, ou um tratamento que seja um tratamento que pelo menos garanta algum tipo de conforto, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria trazer, mas talvez a gente tenha outras pessoas aí que querem Renato, compartilhar a posso experiência. só complementar a sua fala? Vai fundo, vai Essa é fundo. uma fala super pertinente, né? E a gente sempre tem que pensar numa incorporação sustentável, né? Eu não sou Exato. Conitec, né? Não sou DGITS, que é o Departamento de Gestão de Incorporação e Inovação de Tecnologias, que é a Secretaria Executiva da Conitec. Não acompanho muito as demandas da Conitec, né? Frente às demandas que eu já tenho já para acompanhar já dentro do programa, mas ela faz parte da minha secretaria, então eu posso falar algumas coisas, né? Que o Ministério tem feito nesse sentido. Então, os acordos de compartilhamento de risco é uma coisa que a gente começou a pensar, se eu não me engano, foi em 2017 ou 2018, né, frente a esses novos modelos de pagamento, principalmente para essas terapias que são de elevadíssimo custo, né, de terapias disruptivas. Então, o nosso primeiro acordo de compartilhamento foi para o Nucinecena, para AMIs do tipo, se eu não me engano, 2 e 3, e atualmente, né, a Conitec, ela fez na última sexta-feira uma audiência pública, que eu acho que isso daí é um outro mecanismo extremamente importante frente àquilo que você colocou. Uma coisa é eu ter a tomada de decisão baseada em evidência quando eu tenho uma população grande em estudos bivotais e tudo mais. Quando é para doenças raras, os estudos têm tamanho amostral extremamente pequeno,
né? E nem sempre revelam naquele meio extremamente controlado como que ele funciona, na verdade, dentro da vida real. Eu acho que as audiências públicas, elas são um mecanismo muito importante para se ouvir a população, ouvir o seu sofrimento, né? Ouvir o que ela passa, ouvir as suas necessidades e, sobretudo, aquilo que ela precisa. Então, nessa última sexta-feira, a Conitec, ela fez uma audiência pública que foi transmitido ao vivo, se eu não me engano, pelo YouTube, para ouvir a sociedade sobre a proposta agora de incorporação do Nucena efetivo para os pacientes com AME dos tipo 2 e dos tipo 3, né? Então, acho que esse daí também é um outro mecanismo que o Ministério viu que é essencial, que é ouvir o paciente, né? Com certeza. Ouvir realmente quem sofre, né? Para que a gente possa tomar a melhor decisão possível, mesmo que muitas vezes os dados, né, dos estudos ainda não sejam assim tão robustos ou tão fortes, sobretudo estudos clínicos para doenças raras que tem um N amostral extremamente pequeno, né, e fica muito difícil da gente realmente fazer inferências disso para dentro do mundo real. Então, o Ministério também tem trabalhado nesse sentido de outros mecanismos para tomar a sua decisão na incorporação de tecnologias em saúde, que seriam tanto esses modelos para a incorporação sustentável dessas tecnologias de alto custo, quanto de ouvir a sociedade. Com certeza, concordo super. Eu até estou lembrando aqui, posso deixar o link. Ontem mesmo eu vi um projeto de lei que começou agora há pouco no Congresso. Vou deixar o link, vou procurar aqui, que trata justamente de uma potencial modificação na Lei 8080, né, na Lei Orgânica de Saúde, que trata das iniciativas do SUS, com uma previsão expressa para a celebração desse tipo de acordo de compartilhamento de risco, quando a gente fala de incorporação de tecnologias no SUS. Claro que tem toda uma discussão aí para ser feita, né, no Congresso, acho que ele ainda está até aguardando despacho para começar, mas sem dúvida é uma discussão muito importante para dar segurança jurídica até para todo mundo, né? Porque até olhando os documentos do Ministério, né, os pareceres que foram feitos pelo Ministério nesse caso que você mencionou, do primeiro medicamento, o próprio Ministério também precisa ter essa segurança de que é possível que você não está violando nenhum tipo de regulação ou requisito do ponto de vista de direito público. Então, acho que vai ser muito interessante acompanhar essa discussão e certamente isso vai ter um impacto muito grande para doenças raras e doenças ultra raras nesse contexto de SUS, né? Inclusive que nos demorou muito a adotar os modelos de incorporação mais diferenciados, Sim, né? Imagino. No caso do risco compartilhado, é exatamente a questão de segurança jurídica, né? Sobretudo frente aos órgãos de controle. Com certeza. Então, eu me lembro de uma audiência, acho que o Denizar Viana fez, ele falando, eu tive que ir no TCU não sei quantas vezes para explicar, ele estava, né, correndo risco na pessoa física de ter uma responsabilização, então achei muito corajoso. CPF, né? Exatamente, vai um CPF em tudo que é tomado decisão, né? Então, foi muito corajoso realmente, na época o secretário Denizar, que implementou o primeiro acordo de compartilhamento de risco dentro do Ministério, né? Eu acho que ele foi muito ousado, né? E a sociedade e o SUS ganhou muito com essa ação dele. Lênio, você quer complementar? Eu queria voltar na pergunta da Dulcinea, que para mim é uma pergunta super interessante para a comunidade de raras, que é essa aparente disparidade entre a gente falar que a gente precisa de algoritmos sofisticados para lembrar o médico no momento de diagnóstico e quem está lá na ponta sabe que não tem uma enfermagem treinada para conseguir lidar com isso. E para mim, isso o ideal é que a gente ataque todos esses pontos. A gente não tem como deixar fazer um primeiro para depois fazer o outro. Por exemplo, eu vejo uma discussão se a gente deveria investir muito em telemedicina ou ou teleatendimento, como preferirem, para ficar um termo juridicamente mais aceitável, ou se a gente deveria ter mais centros referência no Brasil todo. E provavelmente, se você olhar para o tamanho do Brasil, a resposta é que a gente precisa das duas coisas. A gente precisa de mais centros e a gente precisa que esses centros que estão mais espalhados, que eles também alcancem mais ainda através da telemedicina. Então,
eu entendo muito, a gente tem tentado trabalhar nessa parceria com a Unicef para capacitar as UBSs para esse diagnóstico, mas a gente não pode deixar de saber que, sem um auxílio para o profissional médico na hora do diagnóstico, a gente provavelmente ainda vai continuar com um índice grande de erros lá nesse primeiro atendimento, onde nas doenças raras, às vezes faz muita diferença o tempo. Na atrofia muscular espinhal, hoje, que tem tratamento, você conseguiria... Faz muita diferença, os neurônios vão morrendo enquanto você não trata. Então, faz diferença você tratar rápido. Então, a gente provavelmente precisa trabalhar em toda a cadeia. A gente precisa melhorar a unidade básica e precisa melhorar também esse diagnóstico lá na ponta e fazendo com que ele seja mais digital. E inteligência artificial, eu não sei se precisa ser tão refinado quanto a gente pensa. Eu, às vezes, me pergunto se, com tudo que existe no DataSUS, alguma startup não conseguiria, baseado no dado que está ali, diagnosticar um paciente com doença rara? Será que não existe um padrão de repetição de hemogramas? Eu tenho um padrão de repetição de hemogramas seguido por um padrão de repetição de tomografia, e que, quando isso acontece, seria extremamente benéfico para o sistema que um sinal de alerta se ligasse: olha, este paciente está consumindo recurso, provavelmente tem alguma coisa não acontecendo, alguém precisa ver ele com mais cuidado. E só para terminar, eu sou um ferrenho defensor de que, enquanto todas as nossas informações estiverem presas dentro do SAMES, do Serviço de Arquivos Médicos, em papel, a gente não vai conseguir a ambição do SUS. Não pode existir dado de saúde em papel. Eles tinham que estar todos digitalizados, de acordo com as nossas leis de proteção de dados. Só com isso a gente vai conseguir fazer do SUS o SUS que a gente merece. A saúde brasileira como a gente merece. Lênio, eu queria... você trouxe um ponto aí, eu queria complementar a questão dos modelos que você falou, né? Eu até coloquei aí no chat um trabalho que recentemente a gente fez aqui numa parceria entre o Hospital Albert Einstein e a JBS, né, que foi o órgão que financiou. Nós desenvolvemos uma plataforma baseada nas técnicas de machine learning, que tem a habilidade de utilizar o hemograma e prever se a pessoa tem ou não COVID. Basicamente, falando de uma forma bem simplista, é isso. Então, assim, a gente desenvolveu uma plataforma que utiliza o dado do hemograma e em cima desse dado do hemograma, a gente atribui um score, que é uma probabilidade daquele indivíduo ter ou não COVID, não ser, e de repente não ter acesso ao teste, ou não ter uma suspeita clínica ainda, e eventualmente é um assintomático. Então a gente até disponibilizei o link aí e faço o convite para quem tiver curiosidade de acessar e dar uma olhada. Mas são iniciativas que são factíveis, né? Que está em sintonia aí com o seu comentário de será que já não temos esses dados estruturados e a gente conseguiria de maneira organizada usar os dados que já temos e construir realmente aplicativos ou plataformas para apoio às doenças raras, né? Talvez já temos. Falta ter realmente uma organização e começar a utilizar esses dados, né? Acho que faz bastante sentido. E interoperabilidade, né, entre esses dados que estão no privado para irem, de fato, para um data lake ou para um warehousing que consiga unir isso, atendidos todos os princípios de privacidade, de respeito às regulações, perdão, que a gente tem não só de proteção de dados, mas até de saúde, em termos de confidencialidade desse tipo de dado. E daí, nesse sentido, eu também quero aproveitar para compartilhar, posso pegar o link aqui, uma outra iniciativa do Ministério, que talvez o Augusto também possa falar um pouco, que é da Rede Nacional de Dados de Saúde, né? Um projeto antigo do Ministério, há muito tempo vem sendo debatida, né? Como que a gente consegue fazer essa informatização do SUS. Então, foi feito um trabalho muito bacana, um relatório que é uma estratégia de saúde digital para o Brasil entre 2020 e 2028, tem vários eixos de
de atuação e de trabalho que precisam ser feitos, dentre eles, de novo, a questão da formação, né? Como é que a gente treina esses profissionais para que eles, de fato, imputem os dados nesse tipo de sistema eletrônico de uma maneira correta, para que a gente não acabe até usando esses dados e partindo de premissas erradas ou partindo de premissas que não se encontram, né? A gente sabe que também existe um problema muito grande no sentido de que vários prontuários médicos falam línguas diferentes, e daí a gente precisa pensar como é que a gente unifica toda essa linguagem para, de fato, garantir que esses dados têm a qualidade necessária para a gente tratá-los e passar a tomar decisões em termos de políticas públicas, né, que é um negócio muito sério, tem um impacto muito direto na gente. Então, também eu acho que é uma iniciativa muito bacana do Ministério e que casa com todos esses temas que a gente está falando. Vou achar o link aqui para compartilhar também. Exatamente, Renato. O Ministério tem essa prioridade, né, da sua estratégia de saúde digital. O Ministério da Saúde tem, sim, uma quantidade de dados que é uma coisa absurda, né, pelo tamanho da nossa população e pela quantidade de sistemas que temos dentro do Ministério da Saúde. Eu nem sei falar o certo quantos sistemas de informação nós temos, porque são muitos, né? Existe um grande problema deles não conversarem entre si, interoperabilidade entre eles, né? Mas eu acho que existem duas principais lacunas ou desafios que precisam de serem superados. O primeiro é a implementação do prontuário eletrônico, que nem bem o Lênio havia colocado, né? Sem o prontuário eletrônico, não tem como a gente ir para frente. É tanto que essa é a principal prioridade dentro dessa estratégia, né? Implementar esse prontuário eletrônico, nem que seja na atenção primária. Com unificação de ontologias, né? Unificação da forma como a informação está sendo colocada e imputada, né? A formação do profissional que está lá na ponta e o engajamento, principalmente, do profissional que está lá na ponta, imputando esses dados dentro do sistema, isso é uma coisa extremamente importante para o Ministério, né? Apesar de termos muitos dados, ainda temos dados que são imputados de forma incorreta, ou de forma incompleta, ou de forma não especificada, né, como deveria ser, e que isso compromete muitas vezes depois quando se analisam esses dados, né? Então, assim, o Ministério, ele vê o futuro, e eu acho que não só o Ministério, o mundo vê o futuro digital, né? E a saúde não é diferente, e por isso que essa é uma estratégia realmente prioritária para dentro do Ministério da Saúde, que tem perpassado gestões, né? Isso vem sendo discutido, se eu não me engano, já há muito tempo, mas começou a ser implementada realmente em 2018, né? E agora foi criado, nessa nova gestão, um departamento específico para a saúde digital dentro do Ministério para cuidar dessa pauta em específico. Se a gente for pensar, o Brasil, né, o SUS, ele é o maior data lake do mundo, porque a gente tem o maior sistema de saúde do mundo. Isso vai gerar um interesse da indústria, dos stakeholders, de também, de alguma forma, utilizarem esses dados para contribuir no desenvolvimento de melhores tratamentos, na melhoria dos protocolos clínicos, da tomada de decisão clínica. Então, esses dados, eu sempre falo, eles estão sentados no maior data lake do mundo, e a indústria monetiza, o Ministério monetiza, todo mundo monetiza esses dados de alguma forma, mas é importante o paciente também entrar nessa jogada, né? Como é que ele também pode se beneficiar de uma forma talvez mais direta disso, para garantir que de fato essa atuação que a gente tanto fala, né? Atuação centrada no paciente, que virou um jargão, mas que de fato, assim, para ela acontecer, a gente precisa garantir que esse tipo de tratamento e esse tipo de operação seja feita considerando, né, também os interesses deles e por que não gerar benefícios diretos, né? A gente vê hoje, principalmente fora do Brasil, plataformas que são como se fosse um marketplace. E daí o paciente que tem interesse, por exemplo, de participar de um estudo clínico, anuncia nessa plataforma que tem interesse de participar, e os patrocinadores ou as organizações de pesquisa clínica estão buscando esses pacientes, e essa plataforma faz meio que um match, muitas vezes até remunerando os pacientes para utilizar esses dados, embora aqui no Brasil a gente tenha uma questão regulatória que
pessoalmente me preocupa, não sei o quanto que protege efetivamente o paciente ou não, ou pode ser efetivamente alterada, que é uma vedação para remunerar quem participa de estudo clínico. Então, são discussões que a gente vai puxando aqui, nem quero, peço desculpas, Cami, talvez eu tenha saído um pouco do tema, mas que está tudo interligado, eu acho que cada um está dando uma perspectiva muito bacana aqui. Eu gostaria de comentar, agradecer a oportunidade, esse evento maravilhoso que vocês promoveram. Meu nome é Luciana Sassiloto, eu trabalho com arritmias raras no INCOR, na USP, e realmente a gente se sente como doença órfã, né? Então a gente usa bastante esse jargão, doença órfã, e complementando a questão das medicações, e eu venho aqui para caso alguém possa me dar uma luz, né? Porque não são só questões relacionadas a medicações de alto custo. Então, eu lido no dia a dia com uma questão que é o vencimento da licença na Anvisa. Então, medicações antigas, que são fundamentais para prevenir morte súbita em jovem, só isso. Prevenir choques por marca-passo em criança de 2, 3 anos. Então, são questões extremamente alarmantes que a gente fica, às vezes, sem veículo de comunicação, e eu peço para os pacientes comprarem, eles não podem nem pedir para o Ministério comprar porque a licença está vencida na Anvisa. E por que a licença está vencida na Anvisa? Porque são medicações da década de 90 que protegem apenas uma quantidade pequena de pessoas, né? Então, 10 doentes, mais 20 de um lado, 40 do outro, que vai totalizar aí 100, 150 pacientes sem perspectivas de tratamento, em idade jovem, de cabeça boa. Então, eu fico bastante sem saber o que fazer, porque a experiência de outros países é que a farmácia militar produz essas medicações, quinidina, mexiletina, medicações extremamente simples e extremamente antigas, né, e que simplesmente somem do mercado e a gente não consegue prescrever para o paciente SUS, chega muito caro para esse paciente e a gente não consegue fazer compras especiais pelo fato de não ter mais registro na Anvisa. Então a gente fica sem voz nesse contexto de doença rara mesmo. Se alguém tiver uma luz, eu agradeço. Bom, acho que eu posso falar um pouquinho a respeito disso, Luciana. Não tem como, né, a Anvisa ela continuar atualizando o registro sem que a farmacêutica, que é detentora daquele registro, peça, né? Isso daí é uma coisa. Além disso, o Ministério ele se preocupa, sim, com esses medicamentos que não são mais assim de tão interesse da indústria farmacêutica, por não darem tanto lucro, talvez, para elas, frente aos outros medicamentos que ela tem dentro do seu pipeline de desenvolvimento, e por isso foi estipulado, né, o que é chamado de parcerias do desenvolvimento produtivo, ou PDPs, onde ocorre uma transferência de tecnologia, né, de um medicamento que é considerado estratégico para o Sistema Único de Saúde, como no caso, por exemplo, tem o adalimumab. Exato. Os MABs, alguns antibióticos que são extremamente estratégicos, mas que não são tão de interesse mais da indústria farmacêutica continuar produzindo, e ocorre uma transferência para os laboratórios públicos para que sejam produzidos para o SUS, né? E esses medicamentos eles têm que estar dentro de uma lista de medicamentos estratégicos para o Ministério da Saúde, né? Eu não sei te dar maiores informações de como que essa lista ela é atualizada, mas essas informações você também consegue achar dentro do site lá do Ministério, tá joia? E lógico, né? Eu não sei se, por exemplo, para uma demanda para raras, são pouquíssimos pacientes, né? O quanto que as PTPs elas seriam viáveis em termos econômicos, inclusive, para o Ministério da Saúde efetivá-las, né? Ok, muito obrigada. Posso aproveitar também, queria perguntar, acho que pode ser para o Augusto ou para o Lênio, porque hoje em dia eu tomo o Ocrevus, né, o Ocrelizumab, e eu recebo muita pergunta de pessoas que também querem tomar esse medicamento, enfim, só que ele não é fornecido pelo SUS, pela farmácia de alto custo. Para ter acesso a ele, eu tive que entrar com um processo para o meu plano de saúde, para o meu plano de saúde pagar para mim, né, esse medicamento. Enfim, hoje em dia o meu plano
disponibiliza o medicamento para mim. Existem muitas dúvidas de algumas seguidoras que querem utilizar esse remédio e não conseguem, que o plano de saúde pague e não tem pelo SUS, e é um medicamento muito caro. E eu queria saber se tem alguma previsão de que a farmácia de alto custo vá disponibilizar esse remédio, que fique um pouco mais acessível, porque é um medicamento acho que é um dos mais modernos hoje em dia, né, para a esclerose múltipla, o ocrelizumab, e queria que a gente falasse um pouquinho dele aqui, se possível. Lene, você quer começar? Eu começo. Eu primeiro preciso fazer o disclaimer, Gabriela, que por se tratar de uma ampla audiência, a gente tem limitações de conformidade que a Anvisa não nos permite falar sobre medicamentos de prescrição, seus benefícios, modos de usar, a não ser para prescritores. Então, eu fico bem limitado em entrar em detalhes. Eu vou tentar falar o que a gente pode falar para a comunidade. Sim, a Roche tem um produto para esclerose múltipla, está registrado no Brasil. Nós discutimos com a Conitec a disponibilização para os brasileiros, a resposta foi negativa, e estamos discutindo agora com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e vai ter a publicação do novo rol, e vai ter novidades com relação a essa medicação. Mas o mais importante para você que está nos assistindo e que tem esclerose múltipla é que você converse com seu médico e veja com ele qual que é a melhor opção para você. E se ele tiver dúvidas com relação ao Ocrevus, que ele entre em contato com a Roche, que a gente tem o maior prazer de passar todas as informações que são necessárias, todos os benefícios, todos os cuidados necessários, porque toda medicação ela tem que ser muito bem usada, mas, como eu sempre falo, o paciente tem que buscar o que é o melhor, e por isso busque o seu médico, e se ele tiver dúvida, fala com a gente. Bom, só complementando o que o Lene já disse, né? Para o SUS fornecer um medicamento, sobretudo esses medicamentos de alto custo, né? Eles precisam de estar incorporados dentro do Sistema Único de Saúde. E para isso existe uma comissão que faz a análise da incorporação desses medicamentos, Gabriela, que chama Conitec. Tá? A Conitec, além dela avaliar toda a questão do desenvolvimento clínico desse medicamento, como que foram os resultados dos estudos em humanos com esse medicamento, né? Ela também faz uma análise que é uma chamada análise de impacto orçamentário para o Sistema Único de Saúde. Né? O Sistema Único de Saúde ele tem um recurso que é limitado, que é designado todo ano dentro da LOA, né? Ele tem que saber o impacto de incorporar e disponibilizar aquele novo medicamento para a população frente ao recurso que ele tem disponível, né? Então, são feitas tantas as análises com relação aos estudos científicos que foram feitos do medicamento, quanto a análise de impacto. Qualquer cidadão pode entrar com um pedido de incorporação dentro da Conitec, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Tem que submeter um dossiê, que é um conjunto de documentos bastante grandes, para serem analisados pela comissão, para serem incorporados, né? E aí a comissão, então, frente às suas análises, frente aos seus critérios de análise, ela toma uma decisão se incorpora ou não aquele medicamento dentro do Sistema Único de Saúde, né? Não foi incorporado dessa vez esse medicamento em específico, mas assim como também não foi incorporado de primeira vez vários medicamentos, como, por exemplo, o Nusinercena. O Nusinercena, do tipo 2 e do tipo 3, não foi incorporado quando foi feitas as primeiras solicitações à Conitec. Mas agora, né, ele está sendo já entrando dentro do processo de incorporação no SUS. E a sua disponibilização para os pacientes que têm, além do AMI tipo 1, AMI tipo 2 e AMI tipo 3, tá? Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa, seja ela jurídica, seja ela pessoa física, pode entrar dentro da Conitec, tem o site da Conitec, onde lá você pode entrar com um pedido, né, para ser analisada a incorporação do medicamento. Lógico, vai ter que submeter uma série de documentos, né? Vai ser feita essa análise e a comissão ela toma a sua decisão. E isso acaba sendo feito muito pelas próprias farmacêuticas ou por associações que têm esse interesse, né? Mas também por pessoas físicas. Acho que tem um ponto importante que, além da própria incorporação no rol do SUS, também tem a incorporação no protocolo de
de diretriz terapêutica e clínica dessa doença específica, e daí, se não me engano, eu acho que eram 30 e poucos protocolos para doenças raras até pouco tempo atrás, Eu acho que 36, até talvez. aumentou, Renata. Aumentou? Acho que estamos em 42, 46. A última vez que me mandaram a lista, eu acho que era mais ou menos isso. Então teve um incremento bem significativo. A gente tem, não sei, o número, talvez o Lênio ou o Murilo possam falar, se não me engano, eu li uma estatística há um tempo atrás de 7 mil doenças raras. Isso não significa que precisa de 7 mil protocolos, né? Muitos a gente vai ter algum tipo de convergência, mas tem um trabalho que é feito, e eu acho que a Conitec responde bem a essas demandas públicas, né? É um processo muito transparente, sempre tem as consultas públicas, tem audiência pública, é realmente um processo que a gente vê os stakeholders participando cada vez de uma forma mais ativa, porque o diálogo está sendo oferecido, né? Tanto quando a gente olha para o Ministério, para a Anvisa, para a própria ANS, esses canais de transparência e de contato para expor as demandas do setor ou as demandas dos pacientes ou dos profissionais de saúde, ele existe, está sendo cada vez mais utilizado. É um pouco o que a gente vê com produtos de cannabis, né? A gente já viu uma tentativa, estamos numa segunda tentativa, mas talvez a gente precise desse contato contínuo para chegar num mínimo denominador comum aceitável, tanto para a Conitec quanto para o setor, né? Paula, você quer comentar? Olá, eu sou a Paula, eu sou tecnóloga em informática e saúde formada no Unifesp, né? E eu estou aqui para pedir uma luz que eu tenho trabalhado no projeto FAPESP, justamente para um sistema de apoio à decisão de acompanhamento do paciente em doenças raras, né? E o que tem acontecido conosco é o seguinte: nós temos tido muita dificuldade, né, de entrar em contato com esses pacientes, né, por causa da vigência da lei de proteção dos dados, como também o nosso sistema, o desenvolvimento do nosso sistema tem encontrado dificuldade do quê? Dessa falta de dados do sistema SUS, né? Nós estamos buscando uma tecnologia que venha dar privacidade ao paciente, que venha fazer uma mudança de paradigma, né? Que o paciente torne-se o próprio CEO dos seus dados, né? Não mais uma gestão terceirizada. Então, eu gostaria de uma luz, sabe? Se vocês puderem nos ajudar, tipo, nesse desenvolvimento, com as fontes de informações a qual nós podemos correr a respeito disso, né? Porque, como vocês têm mencionado, essa falta de dados, essa dificuldade, né, que nós temos conversado com gerenciadores, gestores, né, médicos envolvidos nessa área, né, que temos colocado as dores deles, né? Mas, ainda assim, entrar em contato com esse paciente de forma direta, para nós tem sido uma dificuldade. Então, eu venho pedir essa ajuda e muito obrigada. Você quer comentar em relação ao LGPD, como é que fica essa questão dessas empresas abordarem diretamente os pacientes? Paula, vou te pedir para você repetir. Esse projeto que você está participando envolve já a interação com os estabelecimentos de saúde que são credenciados para esse tipo de tratamento ou não? Sim, nós já temos. Sim, isso mesmo. Nós já para entender com as instituições. A sua intenção em entrar em contato direto é para fazer o acompanhamento? É qual? Isso, nós queremos fazer uma plataforma de gestão de acompanhamento do ciclo de tratamento da doença. Então, por causa da LGPD, nós estamos tendo muita dificuldade. Nós temos, sim, já uma instituição parceira, né, que é referência, né, em doenças raras. Entretanto, nós estamos tendo essa dificuldade de de falar diretamente com o paciente, né? Por essa questão da LGPD. Então, eu gostaria de uma informação de como fazer essa aproximação de modo correto, de modo que não vá, de maneira nenhuma, envolver nenhum protocolo, nenhuma legislação, mas que venha, sim, nos dar informações que venham ser viáveis para a nossa aplicação. Né? Porque eu fico meio presa nessa situação, né? Eu fico com um nível de informações que são, às vezes, que não são viáveis para a utilização.
O que eu posso te dizer de uma maneira geral, mas vou deixar até meu e-mail aqui no chat. Se você quiser, me manda um e-mail, a gente faz um bate-papo separado, porque eu acho que a gente precisa entender alguns aspectos práticos aí de como que vocês fazem essa interação, qual é a relação que vocês têm com o parceiro. Mas, via de regra, esses dados, de fato, eles têm um caráter de confidencialidade, de sigilo, pela própria essência de saúde, né? A gente tem regulações de saúde que determinam que esse tipo de dado não deve ser compartilhado, a não ser com o consentimento do paciente, ou situações muito específicas, como, por exemplo, um dever legal, né? O caso clássico que a gente fala é de notificação de doença compulsória, que a gente tem visto bastante. Aí a gente tem, né, por parte do sistema de saúde, do estabelecimento de saúde, uma obrigação de efetivamente reportar isso para as autoridades e identificar aquela pessoa. Mas, via de regra, isso tem um caráter de confidencialidade, o que não significa que não pode ser feito, porque depende, de fato, como eu te falei, dessas especificidades práticas de se você também, se todo mundo que lida com esse dado é um profissional de saúde ou é um estabelecimento de saúde que, portanto, teria que atender esses mesmos padrões, se tem algum outro mecanismo que pode ser utilizado aqui, até em caráter de pesquisa, né, de projeto de pesquisa que vocês têm lidado, analisado do ponto de vista de Lei Geral de Proteção de Dados, se você precisa de fato do consentimento ou se você não consegue encaixar esse tratamento no que a gente chama de bases legais, né, que são outras situações que te permitem fazer o tratamento de dados sem necessariamente o consentimento do paciente para fins de proteção de dados, né, o consentimento para fins de ética médica vai sempre existir, mas para fins de proteção de dados você pode invocar bases legais que usualmente, né, quando a gente fala de saúde, são tutela da saúde, execução de um contrato, proteção à vida, ou se efetivamente você não precisa encaixar nisso aqui, mas você consegue compartilhar com base em outros dispositivos que estão na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é um quebra-cabeça. Acho muito legal você ter realmente essa preocupação, porque, de fato, é muito importante. A gente está falando de dados que têm uma sensibilidade muito grande. Quando a gente fala de doenças raras ou doenças ultra raras, ainda tem essa peculiaridade de que é muito mais fácil você identificar uma pessoa, né? Porque você tem um pool menor, né? Um conjunto menor de pessoas com aquelas potenciais características. A gente até não tem uma regulação específica para dar talvez uma camada adicional de proteção para esse tipo de dado, mas não me surpreenderia se tivesse. Mas eu vou deixar meu contato aqui, me manda um e-mail mesmo, a gente marca um bate-papo e se for o caso, troca uma ideia, assim, para garantir que vocês atendam aí esse tipo de regulação também. Vou ficar super feliz de compartilhar com você essas experiências. Sim, Camila, muito obrigada, porque a nossa situação é uma situação bem complexa, né? Tipo, o nosso risco de identificação do paciente é muito alto, né? Então eu agradeço muito a sua colaboração, muito obrigada. Pessoal, a gente está terminando o nosso tempo aqui. Eu queria ouvir um pouquinho da Gabi, porque acho que a gente falou em tecnologia, a gente falou da questão do diagnóstico, e um ponto levantado foi como é que eu olho para esse paciente como um todo, né? Não adianta nada eu só chegar para o diagnóstico e depois, o que eu faço, né? E não é só o medicamento para tratar os sintomas, mas tem uma pessoa ali que tomou talvez um baque, né, Gabi? Opa, peraí, né? Fui diagnosticada com uma doença rara, por vezes eu nem tenho tratamento. O que mudou na tua vida, Gabi? E quem te segue ali sabe da energia e da positividade que você traz. Como você transformou a sua vida para que ela seja leve e que você irradie essa leveza, essa alegria, porque eu acho que pode seguir de exemplo para várias pessoas que, inclusive, deixaram mensagem aqui no chat, que são portadores de doenças raras e que talvez possam te ter como exemplo, né? Então, como é que é a tua rotina hoje e como você transformou isso, né? Acho que o mais importante, acho que sempre qualquer doença rara, enfim, e a esclerose por ser uma doença, né, muito um preconceito muito grande, né, por não ter tratamentos assim recente, assim, vamos dizer, 30 anos atrás, 20 anos atrás, era uma doença que tinha
poucos remédios, enfim, pouco conhecida, e a gente tinha um preconceito muito grande, então quando você fala o nome, é uma doença que assusta muito. Então, acho que isso, em qualquer doença rara, é uma coisa que quando você recebe o diagnóstico, você fica muito assustado. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu procurei ficar bem tranquila e não procurar muito na internet coisas relacionadas à doença, que acho que a gente sempre encontra muitas coisas assustadoras, né? Claro que tem muitas coisas boas, mas coisas assustadoras, e essa coisa da positividade, sempre procurar melhorar, isso ajuda muito para não... Muita gente, às vezes, acaba tendo depressão, enfim, por isso você não procurar, não pesquisar, eu acho que ajuda muito. Então, tudo que eu descobri sobre a esclerose foi porque a minha médica contou para mim o que era, como eu ia me recuperar, enfim, nunca fui atrás, nunca dei um Google. O que mudou depois? Eu sempre tentei melhorar, eu fiquei com uma sequela, e a minha vida se tornou muito mais saudável, por incrível que pareça, eu virei uma pessoa muito mais saudável em questão de alimentação, em questão de atividade física, assim, 100%, tá? E acho que isso ajuda muito a eu lidar com a doença. Se um dia, se Deus quiser, nunca mais vou ter surto, mas se um dia eu tiver, acho que a minha recuperação vai ser muito melhor. E eu falar isso para as pessoas também me ajuda muito, a energia que eu recebo delas também é muito boa, eu quero cada vez mais desmistificar essa doença, e quem tiver outra doença rara, você falar isso para as pessoas, você lidar bem com isso é muito importante para você ajudar outras pessoas, para você se ajudar também a mostrar como você, né, trata isso. E, enfim, eu lido muito bem, eu levo uma vida muito normal, eu moro sozinha, eu faço tudo que uma pessoa normal, eu faço até mais coisas. Falaram para mim que eu não ia poder fazer coisas que hoje eu faço, e eu fico, gente, como assim, né? Então, às vezes eu recebo mensagem, tipo, eu recebi o diagnóstico, eu achei que a minha vida ia acabar, e eu falo, gente, como assim? Não tem nada a ver, né? Não muda nada, não mudou nada. Mas, ao mesmo tempo, eu recebo mensagens muito boas de pessoas que têm a doença e têm filhos e têm uma vida normal e ficaram grávidas. E isso me deixa feliz, porque eu sou jovem ainda, eu ainda vou passar por isso, se Deus quiser, ainda vou engravidar, ainda vou ter uma família e vou compartilhar, né, com as minhas seguidoras. Então, é isso, espero ainda compartilhar muitos momentos felizes com vocês. E o diagnóstico é só uma mudança, todo mundo passa por mudanças, e é só a gente ter força que tudo fica bem no final. Obrigada, Gabi. Pessoal, assim, eu nem tenho como agradecer, foi maravilhoso, foi muito gostoso. Eu espero que o público tenha gostado também desse novo formato de interação. Sem dúvida nenhuma, vocês contribuíram, enfim, para a nossa manhã ter essa leveza e trazer muito conhecimento. Enfim, assuntos riquíssimos que a gente discutiu aqui e conteúdo de qualidade. E eu agradeço muito a disponibilidade de vocês e por terem trazido essa excelência para o nosso evento. Obrigada mesmo, eu espero que a gente tenha oportunidade de estarmos juntos em outros eventos, que a gente possa sempre trazer esse tema, né? E não só próximo. A gente sempre fala, a gente deixa para exaltar, né, as mulheres só no dia 8 de março, o resto do ano fica tudo meio escondido, e eu acho que a gente tem que parar com isso, né? Esse tema ele não pode ser trazido para discussão só próximo ao Dia Mundial, né? A gente tem que sempre trazer para discussão, porque tem muita coisa ainda para a gente abordar e conscientizar cada vez mais pessoas. Então, a gente pode pensar em trazer isso como recorrência para a gente discutir mais vezes. Gente, muito obrigada mesmo a todos vocês, panelistas. Obrigada, Cá, obrigada a todos, foi muito bom. Obrigada, gente. Aprendi muito também, ficaria a manhã inteira. Também. Nossa, aprendi muito também, eu fiquei só prestando atenção. Maravilhoso.
Pessoal, a gente vai ter mais Innovation Days, então sigam o nosso Insta, o nosso LinkedIn da Eretz, que a gente vai trazer as novidades. Eu passei aqui o Instagram da Gabi, que o pessoal estava me pedindo, eu já coloquei no chat. É isso, então, gente. Obrigada, tenham um bom dia. Obrigada, gente. Bom dia. Tchau, bom dia. Parabéns, Camila. Tchau. Obrigada, tchau, gente. Obrigado.